Vamos receber o Anderson, que ele vai fazer uma oração para receber o servo de Deus. Glórias a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Irmãos, vamos ficar de pé para fazer oração, para que Deus possa vir usar o servo dele, que possa vir transmitir a palavra do Senhor, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, Deus de toda honra, Deus de toda glória, ó meu Pai, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu creio no Teu agir, em nome de Jesus eu creio no Teu trabalhar, meu Pai, ó Senhor da glória, ó Senhor do mistério, Deus santo, exaltado é o Senhor, Oriandarabasturicantarabanae decábia, Senhor, vai queimando, ó Deus, todo impedimento, ó meu Pai, tem misericórdia, ó Senhor, meu Pai, tem compaixão, meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, passa Teu sangue, meu Pai, Oriandarabasturicantarabanae decábia, ó Senhor, vem abençoar este lugar, ó meu Pai, vem derramar o Teu óleo, vem derramar a Tua unção, Pai, tenha misericórdia, meu Pai, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, eu lhe peço, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, uma palma de salve. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poder se sentar? Poder se sentar um pouquinho? Aleluia, Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Glórias a Deus. Nós vamos tentar trazer uma mensagem, igreja, a respeito do tema, né, do CD do nosso irmão, que é Em Toda a Terra. Talvez você até cantou junto com ele, seguiu a letra aí no papel. Provavelmente você deve ter observado o sentido da letra, né? Mas quantos creem que vai acontecer conforme está falando na letra da música? Porque, igreja, nós já vamos ler o texto. Hoje nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo visível, no qual você vê, eu vejo, nós vemos a todos. Muitos, querendo ou não, eles não acreditam em uma vida pós-morte, eles acham que morreu, acabou. Outros acreditam numa sucessiva, que é a reencarnação, morre, se foi bom, nasce melhor na próxima encarnação, se não foi, nasce pior, talvez até como um inseto, como uma bactéria. Mas nós, os cristãos, o que é o cristão? É aquele que crê em Cristo. Nós cremos em uma terra vindoura, em um lugar vindouro, amém? Então nós vamos ler o texto aqui para nós já trazer a mensagem. Dá para vocês aguentar pelo menos uns 20 minutos? Dá. Tá com muita fome não, tá, gente? O Murilo fez bastante comida, não fez, Murilo? Então tá bom, pode ficar tranquilo, gente, amém? Mas vamos tentar focar agora, igreja. Eu não tenho onde apoiar aqui, mas abra sua Bíblia se você a trouxe, Apocalipse. Tenta focar na mensagem para você entender a respeito do reino de Deus. Olha para você ver como é que o negócio é interessante. Eu sei que você já ouviu muito isso, mas quem vai morar no céu, levanta a mão. Eita Jesus, então o processo hoje é difícil. Vamos lá. Apocalipse 21 e o versículo 1. O céu é um lugar para espírito, né, irmãos e irmãs? Porque há uma necessidade de sair de uma esfera terrena. Mas nós vamos ler o texto aqui, ó. Apocalipse 21 e versículo 1. E vi, lembrando que esse texto aqui é uma visão de êxtase que João teve lá na ilha de Patmos. E ele fala assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora, só para complementar o que eu vou falar mais no final, pula lá para o versículo 22, você que está com a Bíblia. O Apocalipse 21 mesmo, mas no versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Preste bem atenção no versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Vamos fazer um instantinho de oração? Fecha teu olho um instantinho. Peça para o Espírito Santo te iluminar a sua mente agora nessa mensagem, amém? Vamos fazer um instantinho de oração. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de justiça, graça e poder, trabalha em nossas vidas, trabalha aqui sobre os irmãos, as irmãs, que a palavra seja sua, porque ela é tua e tem que ser sua, meu Pai. Instrui, abre cada coração, arrepreenda Satanás, Deus, e garanta a tua vitória aqui, sobre cada vida que aqui está ouvindo, em nome do teu Filho Jesus, é o que nós pedimos, amém? E amém, Jesus. Podem se assentar, igreja. A Bíblia é meio pesada, deixa eu deixar ela aqui. Como você imagina, irmão e irmã? Como você imagina o jardim do Éden e Adão e Eva dentro daquele lugar? Como você imagina? Pensa aí um pouquinho agora. Imagina, será que tinha essas luzes bonitas lá assim? As árvores eram verdinhas, sem nenhuma folha seca, as gramas verdinhas, sem nenhuma gramagem seca. Como você imagina ali o Éden? Como você imagina Adão e Eva? Como é que você imagina ele? Você imagina Adão de terno igual ao Alexandre? Como é que você imagina os dois? Deus, quando fez a terra, muito antes do homem, e por conseguinte, quando teve a ideia de fazer ali o homem e a mulher dentro do jardim, a intenção de Deus era criar, e foi criar um reino, um mundo, uma terra em santidade, uma terra, uma prole, porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele já criou eles com a sua situação de procriação. Isso não vem pós-pecado não, isso já existia entre eles. Deus queria que houvesse um povoamento na terra, que houvesse uma edificação ali na terra de homens e mulheres, em um estado de perfeição. Mas você sabe que ali, infelizmente, a serpente veio, manipulada pelo diabo, houve o engano. A princípio veio da Eva, por conseguinte Adão, e eles caíram, e então se estabeleceu o pecado dentro dessa terra que nós estamos vivendo hoje, não em outra terra, nessa terra que nós estamos vivendo hoje. E quando isso acontece, é tão interessante que Deus, Ele parece que dá um novo início de querer fazer tudo o que Ele queria fazer. Por quê? Porque o pecado, quando ele adentra, ele quebra aquele contato, ele quebra aquela comunhão que havia entre o homem e Deus, ele quebra totalmente até o ciclo natural da terra. Por que você acha que as árvores se envelhecem e morrem? Por que você acha que uma grama fica muitas vezes seca e morre? Por que você acha que uma fruta fica podre? Por que você acha que você fica velho, vai enrugando, os que talvez tenham mais condição, faz uma plástica, fica lá igual o Silvio Santos, 85 anos, mas com a pele lisinha, mas está velho, vai morrer qualquer dia ou qualquer momento? Por causa do pecado que adentra, e de um certo modo ele interfere o propósito de Deus. Interfere. Por soberania de Deus, sim, mas interfere. E Deus, então, ele começa a tentar restabelecer novamente, a criar, a voltar uma maneira para que isso novamente seja estabelecido. Aí você vê Deus, no começo da Bíblia, falando com homens em particular, um aqui, outro lá. Um aqui conhecia Deus, a maioria não conhecia. Até que chega então a ocasião dele chamar Abraão, aí vem Isaac, aí vem Jacó. Até que chega então a condição dele criar um povo. Até que chega a condição dele criar um povo para levar, para simbolizar, para representar, para denominar, para que os outros que estivessem em toda a terra olhassem e vissem, aquele povo é um povo, uma nação do Deus soberano.
E quando ele cria então Israel, a nação de Israel, que era uma nação santa, quando fala que o nome de Deus está no nome de Israel, é porque quando você vê no original é Israel. O quer dizer o que? Deus. O nome de Deus está contido dentro daquele povo. Então quando o povo ouvia falar de Israel, ele sabia que aquele povo era denominado um povo, uma nação que servia a um Deus. Só que quando a intenção de Deus para com aquele povo era para com aquele povo mostrar o que era Deus na terra. Era para aquele povo levar justiça às demais nações. Era para que quando as demais nações olhassem e vissem e cometessem a injustiça e olhassem para eles e vissem, peraí, eles não fazem isso. O que Deus queria para aquela nação, que era então a nação dele na terra, a representação dele na terra, é que eles olhassem e vissem a justiça divina, a verdade divina, o brilho divino, a luz divina, e dali então de Israel se espalhasse para toda a terra. Só que existe o porém. Infelizmente Israel, que também é considerado no Antigo Testamento o filho de Deus, ele começa a fazer aquilo que desobedecia a Deus, que desagradava a Deus. Quando você lê o Êxodo, você vê que o povo infelizmente saiu do Egito, mas infelizmente eles estavam andando numa caminhada no deserto e não conseguiam se converter de verdade. Quando se estabelece a nação e ali então há o reino, eles também não conseguem servir a Deus de verdade. Por quê? Em muita ocasião, se você for ler a Bíblia, você vai ver que de dia, porque o sacrifício no templo era de dia, eles faziam o sacrifício de dia no templo, e quando chegava a noite eles subiam para a montanha, entre as árvores, para oferecer sacrifício a outros deuses. O povo estava dentro de casa e muitos deles tinham terafins. O que eram terafins? Eram ídolos domiciliares que eles guardavam no canto das suas casas. Eles não estavam conseguindo fazer aquilo que era o propósito de Deus, que era espalhar o reino de Deus por toda a terra. Eles não estavam conseguindo fazer e não faziam isso. Aí vem, como você sabe, a questão de vir o cativeiro e ser levado aquele povo a cativeiro. Primeiro Israel, o reino do norte, e depois o reino do sul, Judá. Porque aquele povo, infelizmente, igreja, eles não conseguiram estipular, fazer aquilo que era pleno da parte de Deus, e estipular o reino de Deus em toda a terra. Aí você sabe que por conseguinte se manifesta Jesus. Às vezes você já parou para pensar por que quando há a ocasião do batismo, o próprio Deus ele pega e fala assim, ó, este sim, ou melhor dizendo, como está na escritura, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por que ele fala isso? Muitos vão falar que ele fala isso, que era para o povo saber que ele era Jesus. Não. É que o povo de Israel, o reino de Judá, era aquele que havia sido e era o filho de Deus na terra, o representante de Deus na terra. Só que infelizmente ele não serviu como filho, porque ele não propagou aquilo que era do pai. Agora quando então vem Jesus, aí sim o pai volta e fala, esse sim, esse não é como o povo de Israel, esse verdadeiramente é o meu filho, e ele leva a luz para todas as nações. No entanto que aonde o evangelho chega hoje em dia, chega o quê? A luz de Deus. Aonde chega o verdadeiro evangelho de Cristo, aonde chega verdadeiramente a palavra de Cristo, a luz de Cristo chega primeiro, meus irmãos, tirando toda a tenebridade do pecado, toda a escuridão do pecado, toda a escuridão do erro, trazendo a luz do reino dele. Mas é tão interessante, igreja, que mesmo quando Jesus se manifesta, mesmo quando Jesus vem, ele diz assim, ó, o reino de Deus está entre vós. Hoje você olha aqui, você só me vê, eu te vejo, nós vemos uns aos outros. E Jesus disse dessa maneira, ó, o reino de Deus está entre vós. Está no meio das irmãs. Está no meio das irmãs do fundo. Está dentro da cozinha. Está ali, está aqui. Por quê? O reino de Deus, quando vem em Cristo, ele agora, porque outrora o reino de Deus era manifesto por intermédio do povo de Israel. Agora por Jesus Cristo, esse reino, ele é manifesto num sentido espiritual. Por isso que hoje em dia você pode ver que as coisas de Deus, elas giram em torno de uma espiritualidade. Quando você lê o Antigo Testamento, dificilmente você vê coisas espirituais. Automaticamente você vê coisas o quê? Materiais. Pecou, leva para ser apedrejado, não é assim que a lei fazia? Ó, faz tal simbologia para representar isso.
Toda vez que você lê as histórias do Antigo Testamento, era algo dentro do âmbito material, não serviu para ser o reino de Deus, porque o reino que estava ali em Israel era um reino da carne, e a carne está em pecado. Mas quando vem Cristo, é manifesto o reino espiritual, o reino que você não vê, que você não enxerga, mas que você sente, que você percebe. Quando você ora e sente a presença de Deus, você começa, querendo ou não, a adentrar e a sentir e a perceber tudo que está dentro do campo do reino de Deus. Por isso que você sente alegria, por isso que você sente gozo no seu coração. Aí é como fala a letra do nosso irmão, na primeira estrofe. Muitas são as lutas, muitas são as pelejas, muitas são as dores, que leva você às vezes a chorar, a se lamentar. Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado que está embutido, sabe aonde? No pó da terra. Mas irmão, o pecado não está embutido em mim? Mas você foi feito da onde? Não foi do pó da terra? Por isso que toda a terra, irmãos e irmãs, está sob maldição. Por isso que quando Cristo vem, e João vê, ele vê um novo céu e uma nova terra. Porque nessa terra, infelizmente, igreja, Jesus mesmo disse isso no Evangelho de João, ó, neste mundo aqui, ó, vocês vão ter aflições. Ó, neste mundo você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Paulo pega e escreve ali para Timóteo, quem quer servir a Cristo fielmente, sinceramente, vai sofrer perseguições. Este mundo, igreja, infelizmente, eu até estava comentando com as pessoas que trabalham comigo, eu falo, meu Deus, ultimamente tem sido só, como é que eu posso dizer, parece que já acorda, a gente tem que acordar esperando algo ruim de acontecer, porque parece que só dá coisa contrária. Os momentos de adversidade da nossa vida, infelizmente, querido, se você quiser ter paz na terra, essa paz de não ter problema, fica tranquilo que isso nunca vai acontecer na sua vida. Isso nunca vai acontecer. Você tem a paz de Cristo. O que é a paz de Cristo? Oh, mas a paz de Cristo não é não ter problema. Quem falou isso para você? Isso é a paz de Deus, é a paz que existe dentro do reino de Deus, que por enquanto está no campo espiritual. Você não enxerga, mas você sente, você percebe, você compreende e exerce. Por isso o reino de Deus, irmãos, que outrora na matéria tentou ser estabelecido, e não podia ser estabelecido porque a matéria está em pecado, não tem como, mas quando vem Jesus, ele dá um início, ele quebra, a fita de inauguração do reino de Deus, mas num campo espiritual. Agora, quando João, ele pega, está lá na ilha de Patmos, e ele fala assim, ó, eu vi, tenta imaginar a visão de João, novos céus, uma nova terra, e uma cidade que descia do céu. Tenta imaginar o que ele viu. Irmãos, o que eu vou falar a partir de agora, eu não vou dizer que o que eu vou dizer a partir de agora é literalmente, letra por letra, vírgula por vírgula, pedra por pedra, mas há um princípio dentro do que eu vou te falar aqui agora. Ensinaram você que você vai morar no céu, não foi isso? No céu existe nação? Quem acha que existe nação no céu? Quem já leu na Bíblia que a Bíblia fala, pelo menos em algum momento, que no céu existem nações? No céu existem reis? Se algum irmão lembrar de alguma passagem que fala que no céu há rei, a não ser o nosso mestre e Senhor Jesus. No céu há levamento de dádivas e de honras e de glórias que nós produzimos? Então quem falou aquilo para João? Quem falou aquilo para ele? Não foi o que nós lemos no finalzinho dos versículos? Não foi? Igreja, é tão interessante. Quando o pecado entra, Deus tenta restabelecer por intermédio da matéria, não dá certo. Então ele vem com Jesus e tenta restabelecer o reino pelo Espírito. Mas só que o Espírito é algo fora da nossa capacitação, porque nós somos carne. Só quando muitas vezes Deus ele permite nós adentrarmos dentro de um campo espiritual, aí nós temos uma percepção um pouco maior do que o natural. Quando João vê essa cidade descendo do céu, irmãos e irmãs, é aquilo que nós podemos dizer, que é, eu posso dizer para você que vai ser a fusão daquilo que é matéria com aquilo que é espiritual. Mas irmão, e quem morreu?
Então explica para mim, como é que Jesus morre, como é que Jesus ressuscita, aparece no meio de um lugar fechado, que vamos supor, tem uma festinha ali, mas vamos supor que está fechado. E como é que ele morre, ressuscita, e tudo fechado, ele aparece no meio dos discípulos. Aí você fala, mas Jesus é Jesus, tá bom, Jesus é Jesus. Aí Jesus, sendo Jesus, ele fala assim, ó, me dá um pedaço aí de qualquer coisa para me comer, para vocês verem que eu não sou espírito, ó. Toca em mim aqui, ó, aqui é minha ferida aqui, ó. Toca nas minhas marcas, porque todo cristão tem que ter marca no seu corpo. Todo cristão, irmãos, todo aquele que serve a Deus, ele tem que ter algo que demarque o corpo dele. Não fisicamente, é claro. Como é que Jesus come o peixe? O pão? Não, mas Jesus é Jesus, tudo bem. Mas a Bíblia diz para nós, ensina para nós que Jesus é a primícia da ressurreição. A Bíblia diz para nós que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado. E o mesmo corpo que ele recebeu, nós vamos receber. E aí? Quando vier a consumação do tempo, aquilo que é matéria, aquilo que é espírito, não vai haver mais divisão, mas tudo vai se ajuntar e ser uma coisa só. Ah, mas como é que chama esse corpo? Não sei, acho que é corpo glorificado. É um corpo que junta o físico com o espiritual. Glorificado por quê? Porque nele não vai habitar mais o pecado. É o corpo, é o mesmo corpo que tem Jesus, por quê? Porque nós precisamos desse corpo para morar em um lugar. E este lugar não é o céu. Este lugar é a nova Jerusalém que desce do céu. E sabe quem que vai estar no meio dela? O Cordeiro. E a Bíblia ensina para nós que não vai precisar desse sol que você vê aí, a lua, porque o próprio Cordeiro é uma luz que ilumina ali no meio dela, dia e noite. Nem noite vai haver, meus irmãos, porque a claridade de Cristo vai iluminar todo aquele lugar. E aí que é o mais interessante, quando a Bíblia entra ali dentro da situação de medidas, e você vê que a medida ela acaba formando um cubo, medidas iguais, é claro que aquilo ali é visão, é simbologia, está dizendo para nós que vai haver um lugar separado. Em que sentido? Aonde aquele, meus irmãos e irmãs, que porventura estejam em algum tipo de contaminação, porque é isso que Deus falou para João, não vai poder adentrar dentro daquele lugar. E a Bíblia ensina para nós que os reis, os homens, as pessoas, trarão as suas honras e glória para aquele lugar. Aí sim, irmãos, entra aquilo que diz o título da música, do hino, da música. Em toda a terra. Aí em toda a terra, igreja, vai haver o juízo de Deus, o juízo que vai sair dessa nova cidade, desse lugar restituído, desse lugar limpo, desse lugar que a Bíblia fala que aqueles que estiverem lá dentro dele, entende agora porque Jesus fala que aqueles que ficaram de fora vão ter ranger de dentes e um choro que não acaba mais? Porque em contraposição, os que estiverem dentro deste lugar, determinado por Deus, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais lágrima, ali não haverá mais a decepção que você tem, ali não haverá mais a tristeza que você tem, ali não haverá mais, meus irmãos, aquilo que vocês podemos chamar de deterioramento do seu corpo ou da natureza, porque ali é um novo céu, uma nova terra, que o próprio Deus constitui para que dali saia toda a justiça de Deus para a terra. Não é igual hoje que você depende de um juiz, que você dá um dinheiro para ele e você compra ele, de um advogado que muitas vezes pega uma causa, e ele sabe muitas vezes que a pessoa que vai lhe procurar ele não está muito devidamente certo, mas para poder ganhar o dinheiro, ele entra em processo para prejudicar o outro, e para ganhar dinheiro injustamente, porque naquele dia, irmãos, quem vai julgar as causas é o nosso Deus, é aquele que ele designar de dentro daquele lugar para julgar as causas. Deus estará como um sumo ali, como sempre foi, e ordenará todas as coisas na terra, aonde, meus irmãos, porventura houver um indício de injustiça, lembrando que o lugar que há pureza, irmãos, é dentro da cidade que desce do céu. Esse lugar é um novo céu, uma nova terra, algo diferente da parte de Deus, algo diferente da parte de Deus. Não é algo que você acorda já triste, querendo chorar, querendo se separar, querendo lamentar. Separar. Por que separar? Porque o diabo muitas vezes chega para destruir o seu casamento, e nós muitas vezes estamos dentro de um campo material, e aquilo que é espiritual, onde o diabo atua, você não entende, nós não entendemos porque falta a nossa espiritualidade, e ele consegue fazer isso, ele consegue causar esse dano, porque nessa terra há assolação, mas naquele grande dia, igreja,
para aquele que estiver inscrito no nome no livro da vida, ele vai poder entrar dentro daquela cidade e ali ter refúgio nos braços de Deus. Ele vai poder estar dentro daquele lugar, irmãos, que desce do céu, que é aquele lugar puro da onde vai sair juízo. A Bíblia fala em outro lugar, onde tem um rio que corre, uma árvore da vida que brota fruto para sarar as nações das suas enfermidades. Um lugar perfeito, que daquele lugar sairá para toda a terra o juízo de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus para todos. Este é o lugar que um dia vai ser feito. Não sei se 1 milhão de anos, 2 mil anos, 3 mil anos, daqui 4 mil anos. Eu acredito que não vai demorar muito tempo, por ver os decorrer das coisas e por ver os destrechos bíblicos. E que de lugar você está? Em que lugar você quer estar? Hoje nós estamos nessa terra material, mas estamos preocupados em naquele dia poder adentrar e estar dentro desse lugar celestial, melhor dizendo, dentro deste lugar espiritual, esse lugar que desce do céu perfeito da parte de Deus. Como está a sua preocupação em estar dentro daquele lugar maravilhoso? Porque você tem certeza, igreja, que Jesus nunca mentiu, Deus nunca mentiu. E se Ele disse que não vai ter choro, não vai ter choro. Se Ele disse que não vai ter pranto, não vai ter pranto. Se Ele disse que não vai ter infortúnio, não vai ter infortúnio. Se Ele disse que não vai ter dor, pode ter certeza que não vai ter dor naquele lugar. Por isso vale a pena você, infelizmente, querendo ou não, nós temos que padecer nessa terra. Essa terra é terra de pecado, igreja. Bem-aventurado é você que luta para manter o seu nome escrito no livro da vida. Bem-aventurado é você, irmão. Bem-aventurado é você, irmã, que esforça todo dia para ter conhecimento das coisas de Deus. Porque jamais alguém que não busca ter conhecimento das coisas de Deus poderá ter seu nome escrito no livro da vida. Bem-aventurado é quando você se preocupa dia após dia, mesmo quando as pessoas chegam e falam: para que isso? Para que essa preocupação com coisas de Deus? Para que essa preocupação com ler Bíblia? Para que essa preocupação em fazer o bem? Para que essa preocupação em ser tão justo? Para que essa preocupação em não mentir? Bem-aventurado é você quando se esforça para fazer isso, porque com certeza, se você crê em Cristo e se esforça para essas coisas, o seu nome está escrito no livro da vida. E se lá está o seu nome, você pode ter certeza que você vai estar dentro deste lugar, restaurado por Deus, para dali em toda a terra exercer a vontade do nosso Deus. Amém? Guarde bem isso na sua mente, tá bom? Guarde bem isso. É um lugar, irmãos, que nos espera. É um lugar que espera todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, tá bom? Glórias a Deus. Nós vamos voltar a palavra para o nosso irmão Eric. Eu creio que se você, de um certo modo, saciou a sua fome espiritual, eu creio que falta pouco agora para você saciar a sua fome material. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos passar para o nosso irmão aqui, amém? Pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus, igreja. Igreja amada, que bênção. É uma bênção saber que Deus batalha pelo seu povo. E de uma forma ou de outra a vitória chega. A vitória é da igreja. E você deve estar no caminho, porque o caminho do lado de fora traz muitos sofrimentos e dissabores. Todos aqueles que escolhem o caminho de fora termina mal. E isso é notório, porque há o testemunho puro e há o testemunho impuro. E o impuro, aonde ele chega, ele faz bagunça. O impuro, de alguma forma, ele faz bagunça, mas não tem problema. O nosso Deus, que tem um plano com todos os povos, ele vai subjugar o Leviatã, a serpente veloz que está nos meios dos mares, atrapalhando as mentes, fazendo cursos ruins para as pessoas. Mas Deus vai dar vitória. Amém? Eu gostaria de dar uma oportunidade ao irmão Fernando, porque recentemente estávamos orando e ele teve uma visão. E essa visão é muito essencial para a igreja. Vamos ouvi-lo? Bate palmas e dê glória, igreja. Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estávamos no culto na casa do irmão Claudinho, quando eu a vi orando, nós lá.
Aí Deus mostrava para mim a nossa igreja com o sino que estão em todas as praças públicas. E essa visão é muito importante porque nós temos que ficar ligados nos mistérios de Deus, porque se a igreja praticamente está caindo, nós temos que ligar nas doutrinas de Deus, porque a vinda de Jesus está vindo, e que nós venha preocupar com a vida espiritual, esquecer a vida material, que nada importa para Deus, mas a vida espiritual que é muito importante para nós. E que nós fiquemos na presença desse Deus que é vivo e poderoso, e que Ele venha falar em melhor em cada um dos corações. Assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Você viu? Ele viu a nossa igreja como um sino que está em todas as igrejas que estão nas praças públicas. Isso é de se pensar. Vamos falar um pouquinho da derrota da assombração? Só um pouquinho? Glória a Deus. Irmãos, esse ano eu passei num rolo tremendo, mas o filme vai sair. Falta pouquinha coisa, faz tanto tempo que falta pouquinho, mas nós não temos tempo. Mas, porque a empresa 3G Filmes, ela não tem remuneramento para remunerar os povos, os seus atores. Aí sair pedindo vaquinha não dá também, né? Mas, irmãos, a coisa é séria. O filme é uma coisa séria também. Vai fazer muita gente rir, mas é uma coisa séria, porque o diabo não brinca. Ele não brinca. Eu gosto muito de dar risada, eu sou muito brincalhão, mas o diabo não brinca não. E a obra de Deus é uma coisa séria. Se tem assombração no seu caminho, se tem problemas espirituais no seu caminho, é hora de você mandar a assombração se mandar em nome de Jesus. Amém? E o filme não vai demorar a sair não, mas só que pena que vai ser no quadro VGA 640 por 480, não vai ficar um vídeo muito bom, mas no próximo filme nós vamos filmar HD, para que dê sequência a 3G Filmes. Amém? Vamos receber o Anderson, que ele vai fazer uma oração para receber o servo de Deus. Glórias a Deus.